Fala pessoal, professor Felipe aqui. Nessa aula eu quero falar com vocês sobre validação. Imagine o seguinte cenário que você precisa pegar que o usuário digite lá o preço de um produto. A gente viu até aqui que o preço, que quando a gente está trabalhando com preço, números quebrados, casas decimais, no Python, na programação, a gente trabalha com ponto, ok? Agora, o Python não reconhece o float como ponto. Então, a gente vai ter um problema se o nosso usuário digitar o preço com a vírgula. E como nós poderíamos tratar isso? Se o usuário digitar lá, como é o nosso padrão aqui, trabalhar com preço com vírgula, né? Para separar ali a casa decimal, a gente poderia ter um problema no nosso algoritmo se a gente solicitasse o preço e o usuário digitasse uma vírgula, né? Por exemplo, ó, se eu fizer da forma como nós estamos acostumados, aqui então preço vai ser igual a, já vou converter direto aqui, ó, float input informe o valor do produto, ok? Então ele vai informar o valor do produto. Eu vou dar um print na variável preço. Então, quando eu estou aqui, ó, informe o valor do produto, eu vou informar 100. Não tem problema nenhum, não informei nada após o 100, né? Então, o float, né? O próprio Python já adiciona esse ponto e a casa decimal. Agora, se eu executar novamente e digitar aqui, ó, 125.96, ok, o Python reconheceu. E se eu digitar 120,36 centavos e der um Enter? Opa, deu um erro aqui, né? Então é justamente isso que a gente precisa tratar, né? Se nós tivéssemos que tratar isso, como que seria? Como é que eu posso substituir a vírgula que o usuário digitou pelo ponto? Tá? Você lembra daquela função split? Que a gente consegue, por exemplo, dividir uma string, né, através de um delimitador. No caso, se eu não passo nada na função split, ele vai dividir pelo espaço. Então, no nosso caso aqui, ó, eu quero dividir 120 e o 36, eu quero dividir pela vírgula, tá? Então, eu quero pegar o 120 e depois eu quero pegar o 36, ok? Então, como que eu posso fazer isso? Ó, vou fazer assim, ó, preço é igual a preço.split, certo? E aqui entre o parênteses eu vou passar o que eu quero que seja o delimitador, o que vai tornar o preço uma lista através do que? Através da vírgula. Então eu passo aqui, ó, vírgula, tá? Vamos dar um print em preço para a gente ver o que está acontecendo. Quando eu executar aqui agora, vou colocar 120,36. Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu ver. Deu um errinho por quê? Deu um errinho por causa do float, tá? Então, para eu fazer isso, eu tenho que tirar o float daqui. Vamos executar novamente. Agora, o que o usuário digitou aqui, ó, vem como string. E eu consigo separar, ó, peguei o 126, peguei o 30. Agora o que eu preciso fazer é simplesmente juntar o 126 com o 30 separado por um ponto. Então como que nós poderíamos fazer isso? Então eu faria assim, ó, preço na posição 0, né? Lembrando que na lista começa em 0. Na posição 0, para eu juntar, vou concatenar com um ponto, então é mais. Né? Vou juntar com um ponto que tem que estar entre aspas simples, mais o preço na posição 1. Então, eu estou juntando 126 com um ponto mais o 30. Para mostrar aqui como vai ficar. Então, ó, vou digitar 126,30.
Então tá aqui, ó. Agora ele já trouxe com um ponto. Desta forma, assim, ainda eu poderia ter um problema se eu deixasse só assim. Se eu precisasse fazer algum cálculo com esse preço, ele estaria como string, né? Eu preciso converter isso aqui para float. Então, eu posso vir aqui simplesmente colocar aqui, ó, que preço é igual a float, né? Vou converter aqui e passo aqui preço. Desta forma, quando eu executar, se eu digitar aqui, ó, 120,36, aqui, ó. Se eu precisasse somar isso com 100, 120,36, então ele já está somando. Se eu não faço isso, se eu não transformo para float, né? Vamos lá, 120,36, já deu um erro aqui, ó, porque eu não consigo fazer a conta de inteiro com string, tá bom? Então, só para que vocês consigam fazer, consigam ir juntando as ideias, né? Aquilo que a gente já foi estudando ao longo do nosso curso, para ir montando as coisas. E aí, o que eu poderia fazer aqui para melhorar? Criar uma função, tá? Uma função que transforma, que faça isso, que se o usuário digitar vírgula, né, a gente chama essa função e passa para lá, tá? Então, o meu desafio aqui é o seguinte: se ele digitar vírgula aqui, esse algoritmo aqui, por exemplo, vai funcionar, ó. Tá funcionando, certo? Agora, e se ele digitar ponto? Eu vou ter um problema, ó. 120,36. Se ele digitar ponto direto, ó, já deu um probleminha lá, porque eu estou pedindo que seja por vírgula. Então, o meu desafio é que você monte esse algoritmo aqui para que ele funcione tanto com vírgula como com ponto. O que você faria? Tá? Como é que você poderia fazer essa validação? E se você conseguir fazer isso através de funções separadas, enfim, vê direitinho aí o que você consegue fazer e eu te vejo então na próxima aula.